Olá, meus alunos do nono ano, vamos continuar o capítulo 9. No último vídeo, falei que o átomo é constituído por prótons, elétrons e nêutrons, e o átomo é eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora nós vamos entrar nos átomos íons. O que são os átomos íons? São os átomos que perderam ou ganharam elétrons. É um átomo eletricamente carregado. O que é isso? O número de prótons é diferente do número de elétrons. Uma observação para vocês: o número de próton nunca muda. O que muda é o número de elétron. Então, o átomo íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétron. E esse átomo, ele recebe nomes especiais. Por exemplo, átomo íon cátion, o cátion, quando o número de prótons é maior que o número de elétrons. E átomos íons, ânion, o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Então, cátion, número de prótons maior que o de elétron, e ânion, número de elétron maior do que o de próton. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui no quadro e vou fazer os exercícios aqui com vocês. Olha só. Olha só, para vocês entenderem melhor. Olha lá. Tá vendo aqui o oxigênio? Lembra que aqui é o número de massa, aqui é o número de atômico ou de próton. Se não tivesse isso aqui, o átomo seria eletricamente neutro. O número de próton seria igual ao número de elétron. Mas esse átomo tem uma carga. Ele tem carga negativa. Tem duas cargas negativas. Então, como é que fica isso? Olha só, o número de prótons nunca muda, como eu falei para vocês. Então, 8. O número de elétron muda, porque um átomo íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétron. Então, olha só, o elétron negativo. Essa carga aqui é negativa, então esse elétron está ganhando carga negativa. Se o próton é 8, como eu falei, se ele fosse eletricamente neutro, o elétron também seria 8. Mas esse átomo não é eletricamente neutro, ele é um átomo íon, ele tem carga. Ele está aqui com duas cargas negativas. O elétron é negativo? Então, 10. Agora, o nêutron é só você diminuir 16 de 8. Número de massa menos número atômico, que dá 8. Carga negativa, quando for carga negativa, o número de elétron tem que ficar maior do que o de próton, porque o elétron é negativo, o próton é positivo. Agora nós vamos para o alumínio. Olha só, vamos lá, nós vamos olhar o número de massa, número de atômico próton. Aí nós vamos olhar aqui para o próton, 13. Nunca muda, como eu falei, é a identificação do átomo. E o elétron? O elétron não é uma carga, o elétron é carga negativa. Só que esse átomo aqui, olha, ele está ganhando 3 cargas positivas. 3 cargas positivas. Então, no caso, como o elétron é negativo, o elétron vai perder carga. Então, ele vai ficar, com 10. Tá vendo? Ele vai ficar com 10, porque a carga é positiva. Quando a carga é positiva, o número de elétrons é menor do que o de próton. Nêutron vai ficar 14, que é só o número de massa menos o número de próton. Agora, nós vamos fazer o bário. Olha só, o bário. O bário está aqui, número de massa 137, número atômico 56, com duas cargas positivas. Nós vamos olhar o número de prótons ou atômico. 56, como eu falei, número de prótons é a identificação do átomo. Agora, número de elétron. Também a carga é positiva. O elétron não é negativo? Então, o que ocorre? Esse elétron está perdendo duas cargas. Então, olha, vai ficar 54. E nêutron? O número de nêutron é só o número de massa menos o número atômico ou de próton, que vai ficar 81. Então, olha só, fiz os exercícios com vocês. Esse aqui é um átomo íon ânion, porque o número de elétron é maior. Esse aqui é um átomo íon cátion, porque o número de elétron é menor do que o de próton. Esse aqui, voltando no oxigênio, voltando aqui,
aqui o número de elétron não é maior do que o de próton. Elétron é 10, próton é 8. Então, é um átomo ânion. Esse aqui, ó, o número de próton não é maior do que o número de elétron. Então, é um átomo cátion. E aqui o número de próton também é maior do que o número de elétron. É um átomo cátion. Tá aqui esses exercícios. Agora, nós vamos aprender o que são semelhanças atômicas. Olha só. Semelhanças atômicas são 3 tipos. Ó, são os isótopos, isóparos e isótonos. Vamos começar com os isótopos. O que são os isótopos? São os átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, recebe esse nome de átomos isótopos. Os átomos isótonos são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E vamos para os átomos isóbaros. São os átomos que apresentam o mesmo número de massa. Mas eu vou repetir tudo. Eu vou falar de novo, olha. Que eu vou falar agora mais correto. Isótopos são os átomos que apresentam o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons e massa. Isótopos. Os átomos isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons e número de prótons e massa diferente. E os isóbaros apresentam o mesmo número de massa, mais número de prótons e nêutrons diferente. Agora vocês também vão parar o quadro que eu vou explicar ali no quadro, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Olha só, os exemplos aqui, ó, tá? Olha só. Então, vamos lá. Olha, isótopos, olha lá. Olha aqui, o mesmo número atômico, diferente número de massa e diferente número de nêutron. São os isótopos. Agora, eu vou falar dos isótopos. Olha só, isótonos apresentam o mesmo número de nêutron, número de massa e número atômico diferente, e o mesmo número de nêutron. Se você subtrair o número 40 menos 20, vai dar 20. 37 menos 17 vai dar 20. Número de massa, número de massa. Número atômico, né? Que é o número de próton. Então se torna, são isótopos, o mesmo número de nêutron. Recapitulando, o número de nêutron é o número de massa menos o número atômico. E o último, o isóbaros. Olha só, o isóbaros, que é aqui, ó. Isóbaros, mesmo número de massa, diferente números atômicos e diferente número de nêutrons. Isóbaros. Então, repetindo, isótopos, mesmo número de prótons, número atômico, mesmo número atômico. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. Então, tá aí as 3 semelhanças atômicas. Agora, eu vou passar um trabalhinho para casa para vocês, tá? Eu vou passar a página 164 do seu livro, que, inclusive, o primeiro problema, que é calcule o que é pedido, ele é um problema até que eu posso falar que ele é um desafio. É um desafio para vocês. O 2 já é mais tranquilo, mas olha só. Esse primeiro é um desafio. Tenta fazer, não se preocupe, tenta fazer. Porque no próximo vídeo eu vou corrigir explicando tudo de novo para vocês. E vocês vão fazer a página 168 e 169 do seu livro também. Agora, eu quero falar aqui da página 168, o exercício 6, que fala assim: o metal mais abundante em massa no corpo humano tem no estado fundamental a seguinte configuração eletrônica. Realmente, eu ainda não passei configurações eletrônicas. Vai ser, depois que eu corrigir, eu vou passar configurações eletrônicas, claro. Então, da 6 é a letra C. O resto tudo eu já dei para vocês. Então, eu vou corrigir esses exercícios explicando de novo, tá bom? Até o próximo vídeo
e um beijinho para todos. E eu vou eu vou explicar depois configurações eletrônicas, que é o que ficou faltando desse capítulo, que esse capítulo é muito grande. Então eu vou explicar, depois que eu corrigir essas páginas, aí eu explico configurações eletrônicas, tá? Que tem que ser bem calmo. Um beijo, até o próximo vídeo, tô com muita saudade, tá?